Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno Félix, um dos sócios fundadores do Rank My App e estou aqui hoje para falar sobre o tema de App Discovery, né? Como funcionar seu app com eficiência. E sabemos que conquistar usuários no mercado de hoje super competitivo não é fácil. E não por acaso, né, cada vez mais fala-se sobre casos de sucesso baseados em dados, planejamento, análise de mercado, estudos de jornada do usuário como um todo e tecnologia. E para se aprofundar nesse contexto, trouxemos hoje aqui especialistas do mercado de mobile marketing para discutir oportunidades e tendências de crescimento dos aplicativos para 2023. Eu estou aqui hoje com a Jocasta Bortolatti, Growth Lead da Loft, e com o Luiz Lima, Head Latam da Storyly. Então, bom, para começar, pessoal, já vou puxar aqui o gancho aqui da primeira pergunta. Queria entender na visão de vocês, né, do ponto de vista estratégico. Que ações que vocês consideram que fazem mais sentido para aplicativos que têm como objetivo a aquisição de novos usuários, né? Vocês consideram que otimização dos apps, analisar os reviews, ou então campanhas de performance, o que faz mais sentido ali para montar essa estratégia com sucesso e começar a alavancar o aplicativo? Então, quiser começar? Claro, posso começar sim. Eu acredito que para aquisição de usuários, principalmente para aplicativos que estão começando, é um conjunto de coisas. Fala-se muito no mercado sobre estratégia de aquisição paga, quais são os melhores canais, audiências, ferramentas para fazer o investimento e alavancar, mas quando a gente não tem um aplicativo bem resolvido, não tem uma store bem otimizada para conversão, não tem ali a casa organizada, acaba havendo um desperdício muito grande desse investimento em mídia, porque depois acaba não convertendo ou o usuário dispersando. Então, hoje acredito que a estratégia de aquisição ela é muito uma junção de produto. A gente tem que ter um aplicativo bom, um produto bom para oferecer para o cliente. O melhor growth do mundo não salva um produto ruim. Uma tecnologia boa, tecnologias aliadas às estratégias de mídia e de produto para fazer tudo fluir muito bem. E aí, dentro de tecnologia, pode entrar tanto a parte de análise, entendimento de comportamento do usuário e tantas outras que vão servir tanto para os pilares de produto quanto de mídia. Você concorda, Luiz? Sim. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, por participar. Concordo. Na verdade, trabalhei pouco, né? Na verdade, nunca trabalhei do lado do cliente, mas já trabalhei em MMP e tal, diretamente do feedback que eu recebi conversando com os clientes que trabalham com aquisição diretamente, eles falam muito isso, dessa junção que a Jocasta fala de ter essa parte de um produto muito bom, né, do aplicativo e também a mídia paga. E a mídia paga não sobrevive se ela não sobrevive bem, se ela não tiver essa parte de reviews, de otimização, realmente essa parte de inteligência de mercado por trás para você conseguir ter realmente com que a mídia, a performance se sobressaia depois. Então, assim, não sou o expert nessa parte, né? A Jocasta trabalha nisso há muito tempo, mas já estou nesse mercado também há um tempo para entender que essa junção das coisas é o que faz a coisa andar, né? Exato, eu acho que é bem isso que o ponto que a Jocasta disse aí, que né, o melhor growth do mundo não salva produto ruim, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, que as coisas têm que andar em conjunto, certo? Então, você tem uma estratégia legal de aquisição, de engajamento, mas também a tecnologia, né, o produto tem que estar acompanhando. Então, de nada adianta você ficar investindo dinheiro ali se o produto não está evoluindo junto. E eu acho que para isso também tem maneiras, né, estratégias de você entender se o produto está entregando aquilo que precisa para o usuário, né? O usuário te dá esse retorno, né? Ele responde, né, com o produto em si, né? Tem também a parte da value proposition do próprio aplicativo, né? Ele vai ficar com você se faz sentido para ele, né? Mas claro que a aquisição ela vai ser a porta de entrada para ele saber que ele vale a pena
baixar aquele app na primeira A aquisição de usuários é o começo, né? E a gente sabe que adquirir um novo cliente vai de 5 a 25 vezes mais caro do que você trabalhar ali com o cliente que já está dentro da sua base, reter ele, engajar aquele cliente. Então, pensando nisso, será que os aplicativos precisam investir mais nessa frente aí, tipo, do engajamento, né? Qual que é a visão de vocês sobre isso, né? Tirando de lado a parte de aquisição, o que vem ali complementando também, né, as estratégias? Quer puxar essa? Não, pode ir. Quando a gente procura conteúdo sobre engajamento, quando a gente vai ver podcast, enfim, conteúdos em geral na internet, normalmente as coisas que mais aparecem são sobre mídia, sobre como que você utiliza as audiências, como que você quebra essas audiências e você reimpacta elas para não deixá-las dispersarem ou esquecer do seu produto, principalmente empresas de produtos e serviços que têm uma jornada mais longa. A empresa que eu trabalho é um grande exemplo disso. O cliente ele leva meses, anos até decidir converter. Mas tem um outro ponto que eu acho muito importante e relevante, e de novo, voltando no aspecto de produto, que é a experiência que a gente oferece para o usuário. Tanto para Android quanto iOS, ele tem uma expectativa de navegação. Ele está acostumado a navegar em aplicativos tanto de redes sociais quanto aplicativos de concorrente. E quando você tem algo muito diferente do que ele está acostumado, ele pode acabar desengajando, indo embora do seu aplicativo. Então, de novo, a parte de produto, de experiência, de usabilidade, ela também é um aspecto super importante e relevante para o engajamento. Ele tem que ter motivos para continuar utilizando o seu aplicativo. Eu acho que o Luiz até pode ter um pouco mais de conteúdo aqui nesse aspecto de engajamento dentro do aplicativo para fins de manter o usuário engajado. Como aqui a pergunta diz, né? A aquisição de usuários é apenas o começo. Um dos primeiros pontos que eu coloco é que depois da aquisição, o principal ponto é realmente o onboarding, né? Sim. Que o onboarding, ele faz com que, se você tem um bom onboarding, ele já vai fazer com que você retenha bastante os usuários. Mas o ponto que você coloca também é interessante, porque se você coloca uma camada de mais social, ou então uma camada de um aspecto que o usuário consiga fluir melhor dentro do conteúdo do aplicativo e faça com que mostre coisas mais personalizadas para ele, faça mais sentido. Calma aí que eu tô... Tá tranquilo. Bem. Acho que isso também faz um pouco da diferença para ele, né, dentro da estratégia como um todo, não só depois de aquisição, como de retenção também. Sim, eu tenho até alguns exemplos dentro... Vou falar de novo. Tem até alguns exemplos aqui dentro desse tema. No aplicativo que eu trabalho hoje, ele é relativamente novo, tem mais ou menos 1 ano. Lá no começo, tinha sido colocado uma tela no onboarding e o usuário tinha a expectativa que fosse um swipe, porque nas redes sociais ele está acostumado com swipe, só que era o clique que estava programado para receber ali naquela tela. E aí o usuário não conseguia seguir adiante e acabava desinstalando. Muito rapidamente o time de produto identificou isso, tirou aquela tela, viu que não agregava muito para o usuário, simplesmente tomou a decisão de tirar, a desinstalação caiu absurdamente. Então, ali não era uma coisa de audiência, não era uma coisa de campanha, era simplesmente entender se aquilo era relevante ou não para o usuário e fazer o que era melhor para ele, oferecer a melhor experiência possível. Então, aqui é algo simples, que a gente nem está chegando num extremo de falar de uma estratégia super avançada, de falar de personalização, de alguma receita de foguete. Coisas simples assim causam grandes impactos no engajamento. Mas você ter
os dados ali, né, de qualidade para você analisar, entender realmente se está agregando, né, na experiência do usuário, para você conseguir entregar uma experiência mais personalizada, né, como você falou. Aquilo não gerava nenhum valor para eles naquele momento, então não teria por que manter, né. E nesse sentido, né, conhecer o usuário e a jornada é extremamente importante, né. Então, com esse mindset mais orientado a dados e estratégias que levem, né, em conta a experiência do usuário, o que vocês podem comentar sobre de exemplos que você consegue gerar mais valor ali para o usuário, né, entendendo esses dados, analisando da maneira correta e transformando numa experiência personalizada realmente, né? Sim, hoje a gente está na era dos dados. Eu costumo comentar isso. A gente tem uma quantidade brutal de dados. Algumas empresas têm a capacidade de pegar esses dados, transformar em informação, em insight, que são coisas diferentes. Dado é uma coisa, informação é outra. Ter a capacidade de pegar aquele dado e tomar atitudes inteligentes que vão gerar valor para o usuário, a galera que tem a capacidade de fazer isso, com certeza vai se diferenciar, porque o usuário, ele tem uma expectativa muito alta. A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar a gravar, o Luiz estava falando e eu achei isso muito importante, que o que tem de mais valioso hoje é a atenção, é o tempo de atenção de qualidade. Então, se você oferece algo que não é relevante, tem vários outros aplicativos ali batalhando, com certeza, preparados para oferecer algo relevante pro usuário. Tem centenas de apps hoje, por mais que o app não tenha nada a ver um com o outro, né? Às vezes não é concorrente direto nem nada, mas ele está competindo pela atenção do usuário naquele momento, né? No envio do push e tudo mais, ele navegar, né? Você precisa da atenção dele, né? E você acaba concorrendo com os grandes apps, né? Facebook, Instagram e tudo mais, o próprio WhatsApp e tal. E aí, o seu aplicativo, a Loft ou qualquer outro aplicativo que você trabalha, ele acaba sendo um filo de atenção muito, muito pequeno. Então, você tem que ser assertivo na personalização. Então, até o que eu tinha comentado em off seria essa frase aqui do Herbert Simon, que é a economia da atenção, né? Que riqueza de informação cria pobreza de atenção. Então, a gente está nessa era da economia de atenção que você realmente está concorrendo com a atenção do usuário ou com a atenção das pessoas em si. Né? Eu até estava comentando que eu tenho mais de, sei lá, uns 20 podcasts para ouvir, para assistir. Tem um monte de coisas e, sei lá, filmes e séries Netflix também, que tá lá salvos e a gente tem muita coisa para ver. Então, essa questão da personalização acaba sendo mais importante ainda. E aí, eu tinha trago também outro exemplo dentro da plataforma que eu trabalho, que é a questão dos stories, onde você pode fazer perguntas, colocar stickers e tal, e coletar informação do usuário, que a gente chama de Zero Party Data, né? Que seriam informações primárias, direto do usuário, onde você pode colocar uma pergunta, escolha isso ou aquilo. Então, coloquei ali escolha um vestido ou uma calça. Se você tem um aplicativo de viagem, praia ou campo, então até pode colocar não só praia ou campo que fica... Às vezes no próprio onboarding, né? Exato. Acabou de instalar o aplicativo. Exato, praia ou campo, o que você prefere, ou então até mesmo fazer uma pergunta mais direta, mais fechada, né? Sei lá, Porto de Galinhas ou Salvador. Então, porque eu já conheço mais esse cara, ele tá entre um e outro, então eu tento colocar uma pergunta mais fechada e eu coleto esse feedback e entrego um conteúdo mais assertivo e aí cai, acho que também na outro ponto que você colocou em off também, de como que você lida com os apps no seu dia a dia. Às vezes, essa questão da personalização, ela pode ser algo mais sutil e mais aceitável para o usuário. Estou navegando num aplicativo de roupas e aí eu estava interessado em vestido, ele me ofereceu saia. Eu vou olhar a saia, não tem problema nenhum. Ainda tá no universo... ainda tá num range aceitável. Mas, às vezes, pode ser uma situação um pouco mais crítica ou delicada. E aí, um exemplo que eu lembrei. Eu tenho vários aplicativos de delivery. Eu adoro testar esses aplicativos. E eu sou vegana. E alguns deles têm várias promoções de açougue, de carne...
de churrasco, e eles ficam me mandando várias informações, push notification de açougue. Pra mim é meio ofensivo, sendo que eu tô dando a informação. Eu tô lá todo dia consumindo, todas as vezes que eu peço, absolutamente todas, é só conteúdo vegano, é só consumindo em restaurante seus favoritos, vegano. só restaurante vegano, os Sim. top 10 restaurantes, aí te mandam um push pra vá no rodízio, ganha um cupom aqui, rodízio de carne. Tipo, não faz sentido, não. Sim, exatamente. Eu já tô dando a informação, absolutamente todos os pedidos, toda a informação que eu dou pra eles é direcionada para um caminho e ele vem exatamente num caminho oposto, que não é legal, que não é nem um pouco confortável. Então, de novo, é importante pegar a informação que o usuário traz e utilizar ela da melhor maneira possível. Porque, às vezes, a gente pode até perder um usuário porque deu bobeira, porque deixou a informação ali parada. E eu gosto bastante desse assunto da personalização, porque ele não só é algo pontual, que faz com que o usuário compre, porque, entregou um conteúdo vegano, porque ela é vegana e faz com que ela... Não, faz com que ela engaje mais ao longo do tempo, né? Então, ela se torna uma usuária mais, até mesmo de um relacionamento, vamos dizer assim, mais afetivo com aquela marca, Sim. porque ao longo prazo. E aí, ao longo prazo, a gente traz... Aí a gente volta para o tema principal de todo o podcast, de todo esse assunto que a gente está falando, que é como a gente traz mais, vamos dizer assim, lucratividade no final do dia. Né? Então, mais eficiência. Mais eficiência. Então, como que eu vou trazer mais eficiência? Mas a gente sempre pensar no longo prazo, né? Então, essa personalização, e aí hoje em dia é muito em voga a personalização em escala, né? Mas trazendo essa veia de... Parece que... Porque a personalização em si parece que é só para você. Mas eu estou fazendo isso em escala aqui atrás. Sim. Então, acho que isso é o X da questão na hora que a gente traz aí para a vida real. Sim, a gente trouxe alguns exemplos mais específicos, mas acho que isso se adequa a praticamente qualquer mercado. O cara, sei lá, não tem filho, eu tô oferecendo fralda. O cara quer comprar um carro... O filho já tá com 10 anos já, né? E exato. continua recebendo, tipo... O cara quer comprar um carro pra ficar passeando com a família, eu tô oferecendo utilitário. O cara quer comprar um apartamento em São Paulo, eu tô oferecendo no Rio de Janeiro. Então, é sempre importante entender qual é a necessidade, qual é a expectativa do usuário e atender minimamente essas expectativas. E complementando isso da parte da experiência do usuário, entender os dados e tudo mais, né, para entregar a melhor experiência, né? A gente também, não só ali dentro, né, do usuário ali, que está na sua base, mas também entender o mercado como um todo, o que os concorrentes estão fazendo, né? Falando de análise de mercado como um todo, né? E a gente faz bastante isso lá na empresa, né? Análise de mercado, análises diversas, né? Análise de períodos sazonais, de análise de desinstalações, fazer um benchmark geral de concorrência, tudo isso. E considerando, né, que sendo essas análises tão importantes, assim, entender, né, esse perfil ali das empresas, do mercado, não só ali do usuário que está dentro, mas também o que seus concorrentes estão fazendo, como analisar ali dentro das stores de maneira mais clara. Como que vocês acham que a empresa pode se destacar, né? Tipo, por que as análises de mercado seriam tão importantes, né? Análise em geral, né? Você comentou um pouco antes, né, de utilização dos dados e tudo mais, e assim, enfim, se puder comentar um pouco mais de como que a empresa pode se destacar, né, analisando corretamente as informações e que tipo de análise pode ser importante, né, baseado nas suas experiências anteriores, acho que pode dar um norte aí legal para o pessoal que está assistindo também. A gente está falando aqui bastante de expectativa do usuário e dado e como que a gente pode aproveitar. Quando a gente não analisa mercado, tanto análises internas quanto análises mais amplas de mercado, a gente deixa de aproveitar algumas oportunidades. Enquanto você estava falando aqui, eu lembrei de alguns casos de uso, algumas vezes que isso realmente aconteceu na minha experiência. Por exemplo, de análise interna.
não tinha simplesmente olhado o número, visto que ele estava de uma forma, e aí tomei uma decisão sem analisar a fundo e ia fazer uma estratégia completamente errada, completamente equivocada. Isso acontece também quando a gente vai fazer um planejamento sem analisar o mercado. Por exemplo, vou fazer meu planejamento anual. Não sei qual que é a expectativa do mercado, quando que vai ter mais ou menos propensão. E aí eu posso alocar o meu investimento no pior mês possível, que tem menos propensão, porque eu vi que aquele mês, no meu histórico, era o mais difícil. Só que eu tinha entregado o pior resultado. E aí, para reverter, eu vou colocar mais investimento. Pode funcionar. Mas eu também posso entender que, talvez, eu vou ter muito mais retorno se eu concentrar investimento onde tem a maior propensão. E isso a gente não consegue entender se não fizer uma análise de mercado. Outro exemplo prático que eu lembrei foi quando a gente iniciou parceria há muitos anos atrás. Eu estava até em outra empresa. Eu, profissional de marketing, tinha uma noção, uma expectativa de que quando o usuário quer procurar meu aplicativo, ele escreve lá, comprar online, aplicativo de compras, termos assim. E aí... O nome da marca mesmo. O nome da marca, algumas coisas, alguns termos assim. E a otimização naquela época era feita dessa forma. E aí, a sua equipe trouxe uma análise que explodiu minha mente. A galera pesquisa tablet, fogão, geladeira, sofá. Não cabe na minha cabeça... direto, né? Não cabe na minha cabeça até hoje. Como que um ser humano vai lá na Store e digita sofá e quer que apareça um aplicativo para ela comprar um sofá? Mas é assim. E eu acostumado com a experiência também da web, né? De pesquisar ali o produto direto e já aparecer o produto. Né? Ela acha que ela já tá no Google direto, né? Exato. Eu acho que é isso. E aí... o aplicativo que eu trabalhava na época passou a ter um absurdo de incremento de downloads orgânicos, porque passamos a cobrir também esses termos e otimizar para esses termos. Outro exemplo, assim, muito forte, claro, da experiência que eu tive, que se não tivesse analisado o mercado e como que é o comportamento do usuário fora do meu app, além de dentro, ia ter deixado de aproveitar uma demanda gigantesca existente e que para vários desses termos ninguém estava fazendo um trabalho de cobertura, então foi muito fácil de aproveitar, de se encaixar ali naquele espaço que o... Tava deixando o dinheiro na mesa, né, basicamente, né? Sim, exato. Muito legal. Essa parte de análise de mercado, acho que ela usou muito dessa questão da análise mais externa, trazendo pro interno, né? Fazendo uma análise, por exemplo, dessas palavras, fazendo as otimizações, mas acho que também para entender as expectativas do usuário, meio que linkando com a última pergunta também, né, ainda, das preferências desse usuário. Por isso que eu acho que ainda também é a chave realizar essas análises de uma forma bem feita, vamos dizer assim, né? Entender cada vez mais o usuário para trazer a experiência ainda da melhor forma. Então, um aplicativo bancário que entregue também o melhor conteúdo, por exemplo. Então, entregar um conteúdo, também coisas básicas, né? Um conteúdo para quem está iniciando dentro de um aplicativo financeiro de investimento. Conteúdo de educação financeira, essa Exato. coisa básica, assim. Eu não entendo nada de cripto. Então, vai entregar um conteúdo de iniciação em cripto, por exemplo. Ou então de renda fixa. Eu já sou um cara que entende de ações. Eu já quero receber um vídeo de relatórios diários do que está acontecendo global. Sim. Então, isso também é interessante. Então, essas análises para entender o usuário e entregar essas experiências, eu acho que também se tornam relevantes, não só no caso, né, dela trazendo do externo para dentro, mas ainda falando do interno. Acho que ainda faz sentido. E antes de puxar aqui o próximo gancho, só queria dizer para quem estiver assistindo que no final a gente vai divulgar aí uma oferta aí para quem ficar até o final e assistir, mas eu só vou falar no final o que é. Então, fiquem. Então, para encerrar, para empacotar e fechar, eu acho que vocês vão ter bastante coisa para comentar aqui, mas qual que seria o
O conselho aí, o último conselho de vocês para quem está nos assistindo hoje, né? Podem, enfim, fiquem... O conselho que vocês quiserem, complementem-se, enfim, comentem o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Bom, acho Pode puxar essa. eu vou puxar essa que eu acho que, assim, a gente está novamente, assim, passando por uma crise global depois do Covid e outras coisas que estão acontecendo. Então, a gente já passou por outra crise em 2008, que deram origem a, pelo menos é o que se fala, que deu origem ao Uber, Airbnb, todas essas inovações. A gente está passando por uma nova fase de inovações também, né? Que podem surgir novas fases de inovações, assim. E, assim, a plataforma que eu trabalho, que eu trago, também traz essa inovação nessa parte de experiência do usuário. Então, o que eu venho enfrentando bastante é essa resistência ou dificuldade de que alguns clientes que eu converso vêm com essa... mas isso é muito fácil de fazer em casa. Então, essa dualidade, né? Vamos dizer assim, de construir versus comprar. Então, o que eu teria ali de conselho, né? Vamos dizer assim, seria de apostar na inovação, né? Também fazer essa conta dentro de casa de como que você pode não só fazer essa conta de casa de que você pode construir dentro de casa, mas também, quanto custaria um dev? Quanto custaria a investir em inovação dentro de casa para eu fazer isso rodar? Então, acho que essa seria a minha dica, vamos dizer assim, meu conselho. Mas acho que também a Jocasta tem um ponto para falar sobre isso. Sim, não só para ter a mesma solução dentro de casa, eu vou precisar de um dev. Acho que também tem um cálculo de qualidade, quanto tempo eu vou levar para ter o mesmo nível de entrega, a mesma qualidade, se isso compensa. A gente está muito acostumado a falar de ROI. Eu acho que quando vai tomar esse tipo de decisão, é importante calcular o ROI num curto, médio e longo prazo, para tomar decisão se parte para uma solução interna ou se realmente vai utilizar o que tem de melhor de tecnologia disponível. Mas, aqui na última pergunta, qual conselho você daria para quem está nos assistindo? Acho que o meu conselho é bem em linha com o seu. A gente está numa era de muita transformação e essa transformação está acontecendo muito rápido. Às vezes causa uma certa ansiedade. O mundo está mudando muito rápido e como é que eu me encaixo em tudo isso? Acho que a gente precisa escolher quais são nossas áreas de interesse e tá constantemente se atualizando. As empresas que a gente trabalha aqui são grandes exemplos. Elas nasceram e elas não ficaram prontas e elas nem vão ficar prontas. Elas estão o tempo todo se transformando, entendendo como pode ser melhor, qual que é a demanda naquele momento e tentando fazer todo dia um pouquinho melhor. Então, a gente como profissional, como gestor, também se encaixar nisso, entender qual é a minha área de atuação, quais são os meus principais interesses, o que está rolando de melhor, o que tem de mais atualizado, de inovador dentro dessa minha área e aprendendo, tá sempre aberto a aprender e se transformar também. O mundo se transforma, se a gente não se transformar, vai acabar se sentindo em algum momento deslocado ou, enfim, essa ansiedade pode ser até pior. Então, tem uma questão de timing também, né? De você vai ficar esperando o negócio acontecer até ficar pronto. Sim. Pode sair na frente, né, no mercado, né? Por exemplo, a Storyly, ela tem 2 anos de vida, assim. Ela nasceu em 2020, no meio da pandemia, num brainstorm que eles tiveram. Eles, na verdade, veio de uma outra empresa, eles tiveram um brainstorm e nasceu, né, a ideia e nasceu uma outra empresa. E ela vem se passando por diversas, vamos dizer assim, inovações internas. A gente até conversou com a Jocasta para falar. Então, a empresa lá da Turquia conversando com uma profissional aqui do Brasil, que conversa com profissionais do mundo inteiro para coletar realmente esse feedback, para entender cada vez mais como que está rodando. Então, a gente nasceu para ser uma plataforma de stories puro, mas agora a gente tem, por exemplo, stories a partir do usuário final. Então, se o usuário quiser gravar um stories e colocar lá, ele conseguiria também. Então, a gente está desenvolvendo essa parte que vamos supor,
um conteúdo gerado pelo usuário do aplicativo. Então, se a Loft quisesse colocar, o usuário da Loft colocaria. Não encaixa tanto para esse tipo, mas para e-commerce funciona muito bem, por exemplo, né? Ele vai lá, grava com a blusinha e sobe, e aí eu consigo ver como que aquela blusa fica naquela pessoa, que é mais ou menos igual a mim e tal. Então, é interessante essa mudança de que não nasceu para aquilo e você vai tendo essas inovações, como a Rank também, como a própria Loft vem vindo. O produto tem que estar sempre Atualizando. evoluindo, atualizando, né? A gente fala que o produto nunca tá, pronto, né? Tá sempre em desenvolvimento. Então, quando a gente começou em 2015, também foi uma grande evolução. A gente tinha um produto específico, né? Fazia uma coisa muito específica que ficou conhecido no mercado por isso, né? Hoje em dia as pessoas até chegam em nós por conta desse início que a gente teve, focado bastante lá em ASO, né? Web Store Optimization, mas hoje a gente tem centenas ali de outras coisas que a gente consegue agregar para o nosso usuário dentro dos nossos serviços, etc. Porque é uma constante evolução, desenvolvimento de novas tecnologias, inovação, e sempre com os feedbacks aí dos clientes, né? Trazendo, né? Então, acho que é importante, acho que é um ponto importante também, fica de dica também aí, você também tá ouvindo os feedbacks ali do seu usuário, do seu cliente, né? Para você estar em constante desenvolvimento, constante evolução. A gente estava falando da experiência, está olhando a experiência do usuário, mas também deixa um canal aberto, né, para ele te contar, para te dar o feedback, né? Então, você pode ver isso ali, falando de apps ali, você pode ver isso através dos reviews, né, os comentários, o que os usuários estão falando, né? Utilizar esse canal para atender eles e, enfim, ou pedir os feedbacks dentro, né, do aplicativo mesmo, após alguma ação e etc. Eu acho que isso acaba te ajudando a se desenvolver, evoluir o produto cada vez mais rápido também, né? Se eu conseguisse resumir essa resposta, seria: fica aberto ao novo. Seja aberto ao novo. Muito legal. E, enfim, para terminar, a gente complementando aí, né, essas dicas, eu falei que eu ia divulgar aí uma surpresa aí no final. De análise relacionada aqui ao que a gente falou hoje, análise de mercado, uma das últimas perguntas, a gente aqui do Rank My App, para os 10 primeiros aí que solicitarem após aí o podcast, a gente vai oferecer uma análise do seu aplicativo ali, análise de mercado ali 100% free, de graça, 0800. Então, na Vasca. Na Vasca aí, os 10 primeiros, só pedir aí que a gente vai ofertar essa análise de mercado, que é para você conhecer melhor o que o seu aplicativo, como ele está posicionado nas stores, o que seus concorrentes estão fazendo. Então, é um trabalho bem legal, bem completo. E queria agradecer aqui os convidados, Jocasta, Luiz, obrigado. Espero que a gente possa falar aí em outras oportunidades. Com certeza a gente vai continuar a conversa aqui após. E agradecer a todo mundo que está assistindo. Nos sigam aí nas redes, Instagram, YouTube, enfim, LinkedIn, todos os lugares que vocês quiserem. E podem entrar em contato que o Rank My App está pronto aí para atender e prestar o melhor serviço para vocês. Obrigado mais uma vez. Luiz da Storely, Jocasta da Loft. E é isso. Valeu, boa tarde. obrigadão, gente. Valeu, Valeu. Obrigado.